Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Amendi e esse é o encontro de estatística do dia 16 de agosto de 2025. Então, esse é o nosso primeiro encontro. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu só... Como é que eu compartilho a tela aqui que eu esqueci? Acho que está aqui. Só vocês agora... As pessoas vão chegando. Tá. Bom, as pessoas vão chegando e eu preciso ir aceitando, tá? Inclusive... Tá, então, o pessoal que está chegando aí, seja bem-vindo, tá? Bom, vocês estão vendo minha tela agora, né? Então, eu vou entrar aqui na... Eu esqueci de entrar. Vou entrar aqui na página da nossa disciplina. Então, olha só, nesse nosso primeiro contato, eu quero mostrar para vocês algumas coisas importantes na página da nossa disciplina. Então, quando você vê, né, entra lá na página da nossa disciplina, você vai dar de cara com essa página aqui. Então, talvez uma outra coisinha um pouquinho diferente, porque essa aqui é a minha, né? Eu tenho acesso a coisas aqui que certamente vocês não têm, como configurar, né? Como excluir, inserir. Então, olha só, nós temos aqui já um videozinho. Antigamente, ao invés desse vídeo, era escrito, né? Onde eu falo um pouco sobre mim. Sugiro que vocês assistam esse vídeo, ele é curtinho. Agora, vamos lá. Muito importante, muito importante. Estou pensando até em dar um incentivo para vocês, porque, olha só, nós temos aqui 4 botões azuis sobre a disciplina, roteiro de estudos, critérios de avaliação e o programa da disciplina. Eles são muito importantes. Então, você que está aqui agora comigo e você que vai assistir esse vídeo depois, é muito importante que você leia atentamente esses 4 botões. Principalmente os 2 aqui do meio, roteiro de estudos e critérios de avaliação. Então, olha só, vou clicar aqui no roteiro de estudos. Vou dar um zoom aqui um pouquinho, para ficar maior para vocês. Olha só, roteiro de estudos. É muito importante porque nesses destaques em amarelo são as nossas avaliações. E aí eu já vou falar dos critérios de avaliação, tá? Vocês vão entender por que tantas avaliações aqui, são 7. Então, você tem aqui o que você deve estudar para fazer a avaliação na data X. A primeira avaliação vai ser aqui, dia 31/8. Então, 31 de agosto é domingo. E aí vai até dia 1º de setembro, que é segunda-feira. Então, toda avaliação vai começar na madrugada de domingo, 1h da manhã de domingo, e vai terminar 23h50 segunda-feira. Então, você tem, dentro desse período, o momento que for melhor para você, escolher 1h para fazer. Todas as avaliações você vai ter 1h e 40 minutos para fazer. A partir do momento que você começar, vai contar 1h e 40. Bateu 1h e 40, não terminou, o sistema fecha e você não consegue terminar. Tá? Então, muita atenção para isso. Então, vai ser sempre domingo e segunda-feira. E eu penso nisso porque, como é uma disciplina na modalidade à distância, eu fico imaginando que tem gente que trabalha no final de semana e só vai conseguir fazer na segunda-feira. Ou tem gente que trabalha a semana inteira, né, melhor para fazer no final de semana. Então, eu coloco sempre um domingo e uma segunda-feira. Então, é por isso, eu tento atender a todo mundo. E sem contar que vai ficar a noite inteira, a madrugada inteira aberto. Então, você pode escolher o melhor momento para você fazer. Então, vamos voltar lá. Ó. Então, aqui está todo o nosso roteiro de estudos. Ó. Até que, olha, a avaliação 7 vai ser até dia 7/8/12 de dezembro. Logo depois, vocês vão fazer as provas finais presenciais. Então, ó, vou voltar aqui para
para a nossa página. O outro botão importante são os critérios de avaliação. E olha, os critérios de avaliação em roteiro de estudos, eles são muito importantes. Por que eu estou frisando isso? Porque muita gente não lê. Não lê. E aí depois me pede algumas coisas que só me pede porque não leu. Tá? Então, aqui, ó, não deixem de ler. Eu estou pensando porque eu consigo ver aqui na página, aqui, eu consigo ver quantas visualizações cada um deles teve. E, assim, números, a gente tem 130 alunos matriculados nessa turma. E o número de visualizações, às vezes, é muito pequeno. É pequeno mesmo, 20, 30 visualizações. Quer dizer, as pessoas não leem, né? Passam por cima e não olham. E é importante que leiam. Porque, olha só, como eu disse, você vai ter uma segunda-feira, um domingo e uma segunda-feira para realizar a sua avaliação. Você vai escolher o melhor horário para você. Eu dou praticamente 48 horas para você fazer. Se não fizer, não tem outra chance. Entendeu? Não tem outra chance. Eu não reabro a avaliação. Tá? Então, já dou esse tempo todo, eu dou 7 avaliações, e aí ó, eu já estou comentando os critérios de avaliação. Eu dou 7 avaliações no ambiente EAD. Para quem estuda aí na presencial, é como se fosse a PP, a prova parcial. Então, eu dou 7 avaliações que vão compor uma nota de 0 a 10. Cada avaliação dessa vale 2 pontos. Então, se você fizer todas e gabaritar todas, vai dar 14 pontos. Mas o máximo que eu posso lançar é 10. Por que eu faço isso? Porque se te acontecer alguma coisa, você não entregar uma ou até 2 avaliações, você continua concorrendo à nota máxima, que é 10. Tá? Então, por isso, eu não reabro a avaliação. Tá? Se não fizer dentro do prazo ali estabelecido, não faz mais. Qual é a possibilidade que eu tenho de mexer naquelas datas? De abrir novamente, esticar a avaliação? Se acontecer algum erro da minha parte. Então, eu configurei alguma coisa errada e atrapalhei o andamento de vocês. Aí, normalmente, eu vou e estico para mais um dia. Ou então, se tiver algum problema, né, dá o CP com a plataforma. A plataforma pode, por exemplo, entrar em manutenção. Porque, inclusive, às vezes não depende nem da UCP, né? Porque isso tudo vem lá do LNCC, que vem da UFRJ. Então, entrou em manutenção. É raro acontecer, tá? Muito, muito é raro mesmo, raro. Mas já aconteceu. Aí eu marco um horário diferente, eu estico o prazo, mas só se o erro for meu ou se for um problema causado pela UCP. Entendido, minha gente? Até aqui? Eu tenho que ficar de olho aqui na página de vocês, porque as pessoas vão chegando. Cadê? Cadê vocês? Professor, bom dia. Posso tirar uma Oi. dúvida? Pode, claro. Essas avaliações vão ser, por exemplo, assim, chutando, é uma questão e aí a gente tem as opções para marcar quanto deu a nossa resposta, tipo É isso? múltipla escolha. Múltipla escolha. Sim. Porque eu Tá? fiquei pensando como é que eu vou mostrar o cálculo para ele, né? Deve ser só Não. realmente a resposta. Não, eu cheguei a fazer, inclusive, uma época, eu cheguei a fazer que as pessoas às vezes desenvolviam num, num papel, fotografava e mandava para mim, né, a fotografia. Né? Às vezes as pessoas faziam Word. Word eu não gosto, não, eu gosto de PDF. Porque o Word você pode mandar vírus, né, para o computador do outro, no Word. Né? Quando é PDF, se tiver que mandar alguma coisa, manda em PDF. Né? Lá no Word você salva em PDF e manda em PDF. Tá? Se vocês quiserem me interromper com dúvida, não tem problema não, tá? Mas até aqui, entendido, gente? Tudo bem? Então, critérios de avaliação e roteiro de estudos, nós não deixem de ler, tá, gente? Porque é muito importante. Inclusive, eu falo aqui nos critérios de avaliação, olha só. Ó, aqui, ó, não haverá nenhuma hipótese de entregar tarefas fora dos prazos estipulados e que a única maneira de entregar é dentro da plataforma. Então, não adianta mandar para o meu e-mail, tá? É dentro da plataforma. Bom, aí baixando aqui um pouquinho. Só um detalhe. Vamos voltar aqui no critério. Ó.
Essas avaliações à distância, né, a soma delas, que pode chegar a 14 pontos, né, mas no máximo que eu posso lançar para você é 10, vamos chamar de AD, né, que é a avaliação à distância. E você tem a prova final presencial, a PF. Então, o critério é o critério tradicional da UCP, da média ponderada. A prova final presencial tem peso 2. A distância vai ter peso 1, a gente soma os resultados e divide por 3. Você precisa no mínimo de 6 para, né, da média, para ser aprovado. Então, se tiver dúvida, me pergunta depois, volta a falar comigo, tá? Não entendeu bem? Bom, aí, baixando aqui um pouquinho, ó, muito importante aqui, um fórum de dúvidas. Coloque todas as suas dúvidas aqui e não fique tímido. Coloque mesmo as suas dúvidas. Eu vou usar um exemplo de uma aluna, uma vez, que era modalidade de distância, exatamente nessa disciplina de estatística. Por um acaso, eu encontrei com ela nos corredores da UCP. Aí eu falei com ela, e aí, tá indo bem? O que você está achando? Ela falou assim, professor, estou com tanta dificuldade. Eu falei, apresente suas dúvidas no fórum, para dúvidas. Porque eu só consigo ajudar vocês se você apresentar suas dúvidas. Aí ela falou assim, professor, ninguém coloca nada lá no fórum? Eu estou achando que eu sou a única burra que não sei nada. Ela falou assim. Aí eu falei para ela, não, mas isso não é verdade. As pessoas ficam cheias de dúvida e ficam com vergonha de apresentar a dúvida. E eu acho que é mais ou menos pelo que ela disse. Como ninguém coloca nada, a pessoa se sente intimidada em colocar, achando que é a única, palavras dela, né? A única burra que não entendeu nada. Mas, né, isso assim, as pessoas naturalmente têm dificuldade. Ainda mais quando tem a matemática envolvida, né? Porque estatística não é matemática. Mas a estatística, assim como a física, como a química, elas utilizam a matemática para resolver os seus problemas. Então, a gente tem muita matemática aqui dentro da estatística. Mas a matemática que a gente vai ter é somar, subtrair, multiplicar, dividir, uma raiz quadrada. É o máximo que a gente vai ter. E vocês podem usar a calculadora. Então, se tiver dúvida, minha gente, clica aqui, dúvidas. Tá? Ó, alguém aqui já colocou dúvida, eu já respondi. Foi a Ana Carolina. Ana Carolina, é você? Tem uma Ana Carolina aqui agora? Sou eu mesmo. Então. E no meu computador, até ontem estava dando um erro, eu tentava acessar os critérios, aparecia que não estava disponível, ficava uma mensagem vermelha em cima. Eu vou até olhar se hoje está funcionando, porque até ontem eu não estava conseguindo, não. Tá, aí eu pergunto para os colegas que estão aqui presentes, vocês conseguiram ver os critérios de avaliação? Alguém conseguiu? Poderia responder aqui? Deixa eu ver. Não, professor, diz que a atividade está oculta. Ué, isso aí que eu esqueci. É isso mesmo, aparece que tá... Então. É isso que vocês têm que mandar para mim avisar. Deixa eu ver aqui. Ué, critério de avaliação está oculto? Tá, o roteiro de estudos está oculto. Exato. Sobre a disciplina também está oculto. O programa também está oculto. Os 4 botões. Vocês olham aqui na minha página, elas estão aqui realmente ocultas. Ocultas, claro. Agora, mas porque elas estão disponíveis nos botões. Vocês clicaram nos botões, foi isso? Sim, acabei de clicar. Foram nos botões, sim. De primeira ia para matemática para negócios 2. Aí parecia que eu não estava inscrita, né? Tá, aí depois consertou, só que aí começou a aparecer que estava oculto. Então eu vou... Isso aí é uma parte que foge a mim. Eu vou ter que, segunda-feira, eu vou anotar aqui, ó, como foi bom vocês falarem. Eu vou ter que falar com a Carol, que é a nossa ajudante lá do EAD. Se você clicar ali onde está oculto para os estudantes, não libera, não? Não. Ali é o seguinte, é porque, é o que eu falei, na minha página, vocês vão ver coisa que vocês não veem de vocês. Para eu colocar nos botões aqui, eu preciso primeiro colocar aqui embaixo, ocultar para os estudantes, para eles ficarem disponíveis aqui nos botões. Tá? Então, eu vou pedir ajuda lá para o EAD na segunda-feira, que é só segunda-feira, tá? E mando mensagem para vocês pedindo, né, para que vocês tentem acessar. Tá bom? Então, peço desculpas aí por isso, mas eu vou tentar resolver só na segunda-feira, tá? Então, olha só, eu estava falando aqui do Fórum Dúvidas, tá? Então, se você estiver... Ó, é só clicar aqui, olha, em responder, aqui em cima, né? Ó, dúvidas,
onde eu coloco olá, este é um fórum, né? Faço uma saudação. Você clica aqui em responder, apresente a sua dúvida. O ideal... Pode falar. Um minutinho só. Eu não sei os meus colegas, né? Mas as outras disciplinas que eu tenho tá dando o mesmo erro. Nenhuma até agora eu consegui abrir esses botões. Então, não sei se é um problema do sistema. Não sei se neles está, dos meus colegas está assim também. O meu tá. Tá. Por isso que eu estava esperando e nem mandei aí. Achei que fosse o sistema. Não, algumas disciplinas eu consigo abrir. Eu também. Eu até falei no grupo da UCP. Mas tem mais de uma disciplina está se adaptando ainda. Então, obrigado aí pela informação, que eu vou comentar isso lá também. E algumas disciplinas você consegue, outras não. E não acontece só com a minha, né? Então, olha só. Se você escrever sua dúvida aqui, o ideal, se for dúvida sobre a matéria, se for uma dúvida muito particular, não. Mas se for dúvida sobre a matéria, o ideal é que todo mundo veja. Por quê? Porque quando eu tiro uma dúvida sua, ao mesmo tempo eu estou tirando dúvida de outras pessoas. E se eu estiver conversando com uma pessoa aqui numa dúvida, e a outra pessoa quiser participar, pode participar, não tem problema. Que aí vira uma aula bacana, né? Vira um bate-papo. Agora, se você for muito tímido, tiver com muita vergonha de apresentar a sua dúvida sobre a matéria, clique aqui embaixo, ó, resposta privada. Que aí só eu vou ver, ninguém mais vai ver. Mas, se você puder dividir a sua dúvida com outras pessoas, tá? E insisto com vocês, se tiver dúvida, gente, vem aqui no Fórum Dúvidas e apresente as suas dúvidas, tá? Não deixe de apresentar as suas dúvidas. E eu insisto nisso, porque esse fórum fica muito vazio. Ao longo do período, quase ninguém pergunta nada. Bom, então, baixando mais um pouquinho aqui a nossa página, olha, encontros síncronos. Então, está aqui hoje, 16/8, 9 horas, o link. E mesmo assim, num dia anterior, vocês devem ter recebido ontem, eu enviei o link também ontem. Então, ele vai estar aqui, eu envio também por mensagem, né? Deve chegar para vocês por e-mail, e depois aqui eu vou colocar o link da gravação. Pois é, estava só na mensagem, não estava aqui. Procurei aqui, não estava. Fui achar lá em mensagens. E aqui você não consegue ver isso aqui, não? Não estava. Tá não oculto. Não estava escrito nada. Eu procurei, mas como você tinha enviado a mensagem, foi lá que eu vi. Então, aqui, ó. Não estava. No meu não aparece isso. Ó, quando eu comentei com vocês sobre avaliações, que às vezes acontece erro meu, o erro meu, às vezes, é um clique aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso não aparece. Para mim, não aparece. Agora vai aparecer para vocês. Ótimo. Isso não aparece. Aqui estava oculto. Então, às vezes, é um clique. Às vezes, na minha configuração da avaliação, é um clique que eu deixo de dar, um clique de mais, um clique de menos, aí acontece o probleminha. Bom, então, já, quer dizer, nessa semana, eu vou colocar os links das próximas datas. É o que eu precisava de uma liberação, porque para fazer essa gravação agora, eu preciso que a UCP reserve para mim e me dê autorização para gravar isso aqui agora. Aí eu recebi essa autorização recentemente e já vou colocar todos os links aqui, tá? Então, vamos lá. Aí a gente vai entrar aqui na matéria. Todo tópico tem aqui um videozinho de apresentação. Então, sugiro que vocês vejam, né? É vídeo sempre curtinho. Então, porcentagem, teoria da amostragem, né, que a gente vai começar. Aí, depois, a gente vai falar sobre... Ó, o tópico 2, ó, eu não tinha disponibilizado ainda, mas eu já vou mostrar para vocês, tá? Vai ser coleta, organização e apresentação dos dados. Aí o terceiro tópico, medidas de posição e dispersão, seriam elas média, moda e mediana. E a de posição, né? De dispersão, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. E o quarto e último tópico, pesquisas e separatrizes. Separatrizes seriam os quartis, os percentis. Não fiquem assustados com esses nomes, não, tá? Isso tudo é fácil, tá, gente? Bom, eu queria só mostrar uma coisa aqui para vocês. Vamos voltar aqui para esse que já está aberto. Quando tem parece uma corrente aqui, né? 2 elos de uma corrente, é vídeo. O PDF é minha aula escrita. Tá? Então, o PDF é uma aula escrita. Eu gostaria que você, ao ler a aula, escutasse a minha voz.
Eu gosto de dar um exemplo, que há pouco tempo eu li um livro sobre a biografia do Jô Soares. E assim, como eu convivi com o Jô Soares, convivi assim, eu na minha casa e ele na televisão, claro. Mas como eu convivi com o Jô Soares ao longo da minha vida toda, né, desde que eu me conheço por gente, eu vi o Jô Soares, né, eu conheci ele da televisão, à medida que eu ia lendo o livro, eu ficava escutando a voz dele. Era ele me contando o livro, era ele lendo aquilo para mim. Então, eu gostaria que vocês escutassem minha voz, como se estivesse conversando comigo. E a linguagem com a qual eu uso para escrever as minhas aulas é uma linguagem muito informal. Eu procuro, quando eu sento para escrever uma aula, eu procuro pensar que eu estou conversando com o meu aluno. Se eu estivesse em sala de aula falando com o meu aluno, o que eu diria para ele, para explicar isso aqui? Então, eu procuro fazer isso. Tá? Não é um livro, não é uma apostila, é uma aula escrita. E quando você lê alguma coisa que você não entende, você tem que voltar e ler novamente. Voltar e ler novamente. Com muita calma, com muita análise, né? Tentando realmente entender. Quando eu fizer uma continha lá, uma tabela, que eu vou fazer contas numa tabela, você tem que pegar um rascunho e fazer as contas também, para ver se consegue chegar nos mesmos resultados que eu cheguei. E é assim que você vai aprendendo. E as dúvidas você vai apresentar para mim, tá? No Fórum Dúvidas. Tudo bem? Bom, quero dar uma outra dica para vocês. Vocês vão perceber que tem aqui, olha, vários vídeos. Ó, vídeos de porcentagem. Aqui para baixo também vai ter vídeo, ó, vídeo de distribuição de frequências. Tem vários vídeos. Então, além dos vídeos que você tem aqui, muitos deles são do meu canal no YouTube. Alguns estão no YouTube da UCP, alguns vídeos aqui mais antigos estão no YouTube da UCP, e outros estão, os mais recentes, estão no meu canal do YouTube. Eu vou até abrir aqui para vocês, ó. Ó. Tá? Esse é o meu canal do YouTube. Acaba aqui, ó. Então, olha só, é o canal do Professor Abend, tá? Professor, faz um favor, copia o link do canal aqui no chat para a gente, por favor. Tá, será que... Ctrl+C, aí no chat aqui embaixo a mensagem. Tá. Eu já boto para seguir aqui, fica mais fácil. Ó. Vocês conseguem aí. Me diga depois se conseguiu, tá? Então, lá no meu canal, vocês vão... Sugiro colocar aqui, ó, em playlists. Você vai achar lá playlist. Aí no playlist você vai escolher o assunto que você quer, tá? Eu cliquei no link, professor, veio para uma coisa de estúdio. Eu não sei se veio como se eu fosse gravar o vídeo. Não sei, deu alguma... O canal é do Professor Abend. Deixa eu abrir aqui no YouTube de novo. Vou colocar aqui, ó. Acho que esse link específico que abriu aparece como se fosse o link para a gente criar o nosso canal, sabe? Estúdio de criação. Ah, entendi. Aqui, ó. Eu digitei aqui no YouTube, Professor Abend. Aí tá aqui o canal, ó. Tá aqui, ó. Aí eu vou mandar esse aqui. Foi, então, um colega mandou no chat. Ah, mandou? Então tá. É esse canal aqui. Eu tive um vídeo aqui que teve, acho que 27 mil visualizações. Fazendo uma grana, hein, professor? Ah, verdade. Mas sabe por quê? Porque era da Mega Sena. Eu estava mostrando não como ganhar na Mega Sena, né? Que se eu soubesse como ganhar... Tem alguém tentando aqui chegar. Se eu soubesse como ganhar na Mega Sena, eu ganharia, né? Mas eu estava mostrando, ensinando a calcular a probabilidade de ganhar na Mega Sena. Aí eu imagino que, como chega a Mega Sena da virada, vai chegar naquela época do ano, eu imagino que as pessoas se interessem mais por esse tipo de conteúdo, né? Na esperança que eu vá ensinar a ganhar na Mega Sena. Eu queria saber como ganhar na Mega Sena. Bom, pessoal, então, assim, sobre a página que é a nossa disciplina, é isso que eu queria falar. Vocês têm alguma pergunta? Posso falar um pouquinho sobre... Tem mais uma coisa. Claro. Sobe um pouquinho. Encontros síncronos... Não.
Não, para baixo. Do primeiro, porcentagem. Para mim, pelo menos, porcentagem 1, porcentagem 2, introdução. O de baixo não aparece, o de outros tópicos. Para mim, aqui? Nenhum desses dois. Para mim, vai até a introdução à teoria. Esses dois aqui eu ocultei mesmo. Tá? Não sei se vai pôr ou não, só para saber. Não, eu ocultei mesmo. Então tá. Porque isso aqui era o GeoGebra. Deixa eu só comentar aqui com vocês, ó. Quando eu vi que não tinha... eu lembro do senhor fazendo uns gráficos muito doidos lá. Se eu não estou enganada. Isso aqui é um GeoGebra. Mas o que aconteceu com o GeoGebra? Ele está com uma versão nova que eu não sei mais mexer. Eu preciso estudar tudo do zero. Isso aqui, olha, gente, é uma plataforma de ensino e aprendizagem de matemática. Ela é fantástica. Já participei de congressos sobre ela. Só que, assim, mudou tudo. Mudou tudo. Eu não sei mais mexer. Aí eu ocultei. Quer dizer, como eu não consigo mais orientar vocês, eu ocultei. Então, tá bem. Principalmente eu coloquei aqui por causa do pessoal da pedagogia, que vai trabalhar com fundamental, né? Os alunos de pedagogia serão futuros professores de matemática do Fundamental 1. E aí eu queria incentivá-los a usar o GeoGebra. Então eu ocultei mesmo porque eu preciso reaprender para poder orientar aluno. Tudo bem, minha gente? Pode falar. E no presencial, eu lembro que quando eu fazia matemática para negócios 1, as aulas, depois de um certo tempo, era só de tirar dúvida, né? Quem não tinha feito o exercício não tinha nada para falar na aula. Isso na aula presencial. Coisa. Não, aqui assim, presta atenção, aqui a gente não tem aula, né? A gente vai ter um encontro por mês de 50 minutos. Vai ser isso para você tirar algumas dúvidas, né? Para a gente conversar um pouquinho. É isso. Então, você vai estudar no seu tempo. Então, você abriu o material, estudou, fez os exercícios. Você estava se sentindo muito bem. Não tem dúvida? Então, aí o critério é seu. O ritmo de estudo é seu. Tá? Eu só acho assim, se você tiver com dificuldade, tem que estudar, tem que fazer exercício. Porque a gente só aprende fazendo exercício. Fiquei curioso, quem é você? E porque por imagem, acho que você não vai lembrar não que é muito aluno, mas fazer relações internacionais. Eu era a turma de 2003. Tá. Você... Você me deu uns conselhos, umas coisas assim. Agora, você faz que curso agora? Agora eu tô fazendo história. Legal. Tem tudo a ver também com relações internacionais, né? Porque eu gostava muito da área, eu ainda gosto. Mas, como eu passei efetivamente no concurso para professora, eu achei melhor fazer história para ter uma formação continuada. Depois, de repente, eu até volto para relações internacionais, mas... Bom, e aí, minha gente? Posso falar um pouquinho aqui de porcentagem? Pode ser? Bom, então vamos começar aqui, ó. Você está vendo aqui o meu quadro de aula, né? Quando eu trabalho aqui à distância, inclusive as minhas aulas que eu gravo lá para o meu canal no YouTube, eu uso esse quadro de aula, que é a minha mesa digitalizadora. Então, aqui eu escrevo... Cadê a caneta? Está aqui. Aqui eu escrevo, né? Então, vamos imaginar que você tenha feito uma pesquisa e... Vamos pensar aqui, né? Pessoal de história. Então, Petrópolis é uma cidade histórica, né? Tem muita história aqui na cidade de Petrópolis. E a gente tem um Museu Imperial. E não é porque você mora em Petrópolis que você já foi ao Museu Imperial, né? Eu já fui no Louvre, mas eu nunca fui no Museu Nacional na Quinta da Boa Vista. Aí ele pegou fogo, eu não fui. Né? E eu fiquei muito triste com isso, porque, gente, ele pegou fogo. E eu não fui. Eu não sei quanto tempo que ele pegou fogo, não lembro bem, mas eu estou com 60 anos de idade, eu já tinha mais de 50 anos de vida, e eu nunca fui no Museu Nacional. Eu fui na Quinta da Boa Vista várias vezes, Jardim Zoológico algumas vezes, mas nunca entrei naquele museu. Então, eu fiquei muito arrependido com isso, né, de não ter conhecido aquele museu. Então, se você faz um levantamento sobre, né, das pessoas entrevistadas, você vai entrevistar um grupo lá de 80 pessoas, você entrevista 80 pessoas, você quer saber quantas, né, pessoas, né, os petropolitanos, quantos já visitaram o museu. Então, vamos imaginar que 30 tenham visitado o museu.
Então, tá, 30 dos 80 visitaram o museu. Quantos por cento dos entrevistados visitaram o museu? Então, olha só. Tem técnicas diferentes, tá? Quem domina a regra de 3 aí pode usar a sua regra de 3. Como porcentagem é um pensamento linear, ele é função do primeiro grau, você consegue fazer, às vezes, a conta até de cabeça. É fácil. Mas uma das técnicas que eu mostro é assim. Porcentagem é por 100. Então, eu quero saber quantos por cento. X por cento, por 100. É uma fração de denominador 100. Porque quando você fala uma porcentagem aqui, 4%, é 4%, por 100. Você não trabalha com esse símbolo comercial aqui. Você vai trabalhar com a fração. É sempre com a fração. Então, eu quero saber quantos por cento dos 80 entrevistados já foram ao Museu Imperial. Então, dos 80, vamos imaginar que 30 tenham ido. Então, olha só. O todo é 80. Então, 30 está para 80, assim como X está para 100. 30 representa no todo de 80 o que X representa no todo de 100. Por que a gente usa porcento, por 100? Porque quando você compara com grupos de 100 pessoas, você consegue comparar grupos diferentes. Então, você foi para um primeiro distrito de Petrópolis. Você entrevistou 80 pessoas. Aí você foi para o segundo distrito de Petrópolis. Você entrevistou 70 pessoas. Então, lá, 20 dos 70 equivale a quantos de 100? Quando você traz para grupos de 100, o tema é o mesmo. Quantas pessoas, petropolitanos, visitaram o museu? Então, no primeiro distrito, eu entrevistei 80 pessoas. 30 foram. No segundo distrito, eu entrevistei 70 pessoas. 20 foram. É ruim você dizer que mais pessoas no primeiro distrito foram, em valores absolutos, sim, né? 30 contra 20. Mas só que aqui, no primeiro distrito, falo aqui porque eu moro no primeiro distrito, 80 pessoas foram entrevistadas. No segundo distrito, não, só 70 pessoas. Então, como é que você compara? O que foi mais significativo? Os 30 do primeiro distrito ou os 20 do segundo? Como a base é diferente, 80 pessoas e 70 pessoas, fica ruim de comparar essa base. Agora, quando eu trago por uma comparação com grupos de 100, faço uma proporção para grupos de 100, todos eles, fica mais fácil. Então, vamos calcular isso aqui. Então, como é que a gente vai fazer essa conta aqui? Quando você tem uma igualdade de duas frações, você tem uma proporção. Você pode multiplicar cruzado, tá? Cruza aqui e cruza aqui. Só que como eu quero calcular o x, o x já está sozinho aqui, esse cruzamento aqui é desnecessário. Então, olha só, quanto é que vale o x? Vai ser 100 vezes 30, vai ser 100 vezes 30, divididos pelo 80. Aí você usa a calculadora. Multiplica 100 por 30, divide por 80. Aqui também, Minha x aqui é 20 vezes 100, divididos por 70. E agora, a gente pega a calculadora para fazer essa conta. Aqui vai dar 300 por 80 e aqui 200 por 70. Só abrir uma calculadora aqui. 300 dividido por 80. Olha lá, 3... Não, acho que fiz errado, né? Só conferir aqui. 300 por 80. Aqui não pode ser 3, 300 divididos por 80. 375. Não é 300, né, gente? Aqui, 100 vezes 30 é 300? 3.000. 3.000, né? Porque o resultado, olha só, tinha dado quanto aqui? 3, quase 4%. Não pode. Tá? Então, isso é importante. Você olhar para a resposta que você achou e fazer uma crítica, tá?
Foi o que eu fiz. Quando eu olhei 3,75, não. Esse percentual está muito pequeno. São 3.000 dividido por 80. Ó. Dá 37,5%. Então, no nosso exemplo aqui, né, na nossa hipótese, no primeiro distrito, 37,5% dos entrevistados já visitaram o museu. E no segundo distrito, ó, 20 vezes 100 vai dar 2.000 divididos por 7. Alguém já fez a conta aí? 28,5%. Ó, 28,5%. Espera aí. Acho que é isso. 2.000. 28,5%. Opa, por 100 não. 2.000 dividido por quanto? Por 70, né? Por 70. Ó, 28,5%, né? É porque ele vai ter aqui uma dízima periódica, vai ter muitas casas decimais. Então, por isso que aparece esse número 28,5%. Então, agora sim, olha só, 37,5% do primeiro distrito é mais do que 28,5% do segundo distrito. É mais significativo. Aí a gente consegue fazer uma comparação por grupos de 100. Tá? Então, a ideia da porcentagem é essa. Quando a gente traz para porcentagem, a gente consegue ter uma ideia melhor quando você compara grupos diferentes. Voltando aqui na página do nosso grupo, tem aqui, ó, porcentagem 1, porcentagem 2. Então, assim, eu venho desenvolvendo ali primeiro um raciocínio, tá? Eu venho falando sobre pizza, né? Se você comer uma pizza sozinha, você vai comer o quê? A pizza inteira, 100% da pizza. Mas se você dividir com alguém, você vai comer metade da pizza, 50%. E aí eu vou trazendo assim, uma reflexão com coisas assim do nosso dia a dia para a gente entender melhor o que a gente está calculando. Perguntas, minha gente? Dúvidas? Não. Claro, não. Uma coisa importante aqui embaixo, ó, lá embaixo de tudo. Avaliações. Então, as avaliações, elas vão estar aqui, ó. Vou aproveitar e vou mostrar de uma vez, ó. Elas vão estar todas concentradas aqui no final da página do curso, tá? Alguém falou alguma coisa aí que eu não escutei direito? Ou era apenas um Professor, microfone aberto? Pode falar. Uma dúvida aleatória, assim, não sei se é tão aleatório, vamos lá. Quando eles vão fazer, por exemplo, pesquisa eleitoral, para saber quantos por cento da população está pensando em votar em alguém. Como eles sabem quantas pessoas é necessário para entrevistar para poder ter uma boa base? Tem uma coisa assim? Tem sim, olha só. Existe, aí já é uma estatística muito avançada, né? Mas existem estudos científicos, né, exatamente sobre isso, porque você tem uma margem de erro que você pode ver quando é divulgada uma pesquisa sobre intenção de voto numa eleição, fala assim, existe uma margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Quer dizer, se um candidato tem 30% de intenção de voto, essa margem de erro pode ir a 32 ou a 28. E aí existe umas fórmulas na estatística, uma técnica, que você, em função da população, nesse caso a população, e não é a população brasileira, mas é a população, é o todo. Esse todo é o número de eleitores. Então, em função do número de eleitores, que isso é conhecido, existe uma fórmula matemática, né, em estatística, que ele diz para você quantas pessoas você tem que entrevistar. E assim, se você quer uma margem de 2 pontos percentuais, se você vai entrevistar, um exemplo, 2.000 pessoas. Se você quiser uma margem de erro de 1 ponto percentual, para mais ou para menos, não é linear, né? De 2.000 vai passar para 4.000, não. Isso de 2.000, sei lá, vai passar para 8.000 pessoas. Porque se você quiser ter certeza, aí só a eleição tem certeza, né? Aí você, para ter 0% de margem de erro, aí só no dia da eleição. E aí você vai ter que entrevistar todas as pessoas, toda a população. E isso tudo, se determinada pesquisa vai ter uma margem de erro de 2%, ou de 1%, ou de 5%, tudo isso envolve o dinheiro que é investido.
Porque se você tem que entrevistar 2.000 pessoas, o investimento é um. Você precisa de entrevistadores, né, de pessoas, de estrutura para 2.000 pessoas. Se você tiver que entrevistar 10.000 pessoas, você vai precisar de uma estrutura muito maior. Isso envolve uma despesa muito maior. Agora, essas 2.000 pessoas, elas são... Isso é interessante também, tá? Se algum dia você fizer uma pesquisa. Você não pode ir para uma determinada localidade e entrevistar as pessoas daquela localidade. Porque, por exemplo, eu soube de uma vez uma pesquisa eleitoral que foi feita aqui em Petrópolis, mas foi feita por um órgão aqui de Petrópolis. Né? Não foi nenhum órgão conhecido nacionalmente, não. E aí eles foram ali para a região da rodoviária do centro, que antigamente era rodoviária mesmo, entrevistaram as pessoas ali. Só que, assim, as pessoas que passam ali, eu imagino que tem um perfil diferente das pessoas que passam lá na Irmãos d'Ângelo 16 de março. Porque, por exemplo, as pessoas que passam ali são as pessoas que usam ônibus. Muita gente que anda lá pela Irmãos d'Ângelo 16 de março vai de carro. Então, o perfil é diferente. Então, quando você pega essas 2.000 pessoas, você tem que... É conhecido também os setores censitários do IBGE. Então, o IBGE ele divide todo o território brasileiro em setores censitários. E aí você sabe, né, em cada setor censitário, quantas pessoas tem, quantas pessoas acima de 60 anos tem. Então, segundo faixa etária, segundo nível de renda. Porque se você entrevista todas as pessoas que estão na mesma faixa etária, o resultado vai sair enviesado. Se você entrevista as pessoas que têm o mesmo nível de renda, estão na mesma classe de renda, vai sair enviesado, porque certamente essas pessoas têm uma visão sobre determinados assuntos, que pessoas que têm uma renda maior ou uma renda menor vão ter visão diferente. Não é como você perguntar assim, sobre o atendimento do SUS. Eu conheci um consultor de metodologia de pesquisa. Aí ele falou que, de uma forma geral, as pessoas falam mal do SUS. Mas, quando você vai entrevistar as pessoas que realmente estão lá, a visão já não é essa, né? As pessoas já não têm uma visão tão ruim assim. Então, tudo isso é muito sensível, né? Aí vocês vão ver ali a diferença entre censo e amostra. Então, quando você faz censo, é porque você entrevista toda a população. Quando você faz amostra, é porque se torna muito caro fazer um censo. Aí você retira uma amostra significativa daquela população. E aí a amostra você tem que ter sexo masculino, feminino, níveis de renda diferentes, nível de formação escolar diferente, nível de renda diferente. Então, na sua amostra, as pessoas entrevistadas, isso tem que estar muito bem distribuído. Respondi a sua pergunta? Vai ter um texto aí falando sobre isso. Com certeza. Eu lembro de já ter discutido alguma coisa assim na época de matemática para negócio, bem por cima, mas eu não caí nessa questão agora. Obrigada. Pessoal, são 9h49, esse nosso horário vai até 9h50. Daqui a pouquinho eu tenho um outro encontro desse com a turma de matemática, lá do pessoal da administração da economia. Vocês querem perguntar mais alguma coisa? Tudo bem? Então, só gostaria, antes de encerrar, eu já vou te dar a palavra, tá? É que só insistir com vocês, eu vou resolver lá os problemas dos critérios de avaliação e o roteiro de estudos, e, assim, leiam com muita atenção e não deixem de colocar as dúvidas no fórum, por favor, tá? Eu acho que o Luciano ia falar alguma coisa, Luciano? Não, só agradecendo mesmo. Obrigado pela aula. Tá bom, eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Bom final de semana. Boa tarde, então. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Curtam frio que o calor está chegando, tá? Bom final de semana. Acabei de ver, vai chegar uma onda de calor. Bom final de semana. Final de semana, Tchau.